A paz do Senhor Jesus, gente. Aqui mais uma edição, né, Paulo? Isso aí, pastor. Da Diecast. Paulo, olha que interessante que eu tô nas minhas mãos agora. O Deus que quebra o coração do ímpio. Meu Deus. Olha esse livro, gente. Fenomenal esse livro. Eu amei esse livro aqui, rapaz. Coisa chique. E quem escreveu esse livro, você nem imagina, cara. Fala pro povo quem escreveu. Gente, Pai do Senhor Jesus, mais uma alegria estar aqui com vocês, participando de mais um episódio da Diecast. E hoje nós estamos recebendo a alegria de um grande pregador, o evangelista Jonathan Iago, 24 anos, está no Ministério de Itinerância. E hoje ele está aqui conosco, vai fazer parte desse episódio. E ele é o autor desse livro, dessa obra. Ele vai falar mais à frente, mais um pouquinho mais detalhado, vai falar a data do lançamento, quando vai acontecer, como você faz para adquirir o livro, mas hoje nós estamos aqui com ele, evangelista Jonathan Iago. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Amém. Para mim, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo. Para mim é um prazer estar aqui com o pastor Anderson, com o profeta aqui que nos atendeu, nos recepcionou nessa noite. Para mim é um prazer estar aqui no Adaicast, juntamente com o pastor e com todos os irmãos aqui que sempre acompanham esse canal abençoado, que sempre edifica, consola e exorta a vida dos irmãos através da palavra e dos testemunhos aqui contados. Ô, Paulo, vou falar um negócio pra você. Hoje, o Jonathan deu lugar. 18 almas para Jesus, Paulo. 8 almas sendo batizadas com o Espírito Santo. Pensa no homem, 24 anos, cheio do Espírito Santo de Deus. Ô Jonathan, eu fiquei admirado, que é a segunda vez já que ele ministrou aqui na DAI. E para ser um pregador, que você é jovem, o evangelista Paulo também é jovem. Você tem 24 anos também? Tô com 27. 27 anos, não parece, né? Parece Cara mais, de bebê, né? Gente, ele tem cara de bebê, mas 27 anos, né? E eu queria fazer uma pergunta já para iniciar, sobre o seu chamado ministerial. Como você percebeu que Deus chamou você para ser um pregador itinerante? Pastor, eu percebi que Deus me chamou para o ministério de evangelista e exercer a itinerância com as oportunidades. Eu comecei a servir numa igreja com excelência, meu pastor, comecei a servir em uma igreja e automaticamente nas minhas oportunidades que ele me dava, ele viu um destaque, uma vocação, uma chamada e automaticamente me colocou numa escola teológica e foi me aprofundando na ética do obreiro, na conduta, tudo. Fiz alguns vídeos e comecei a postar e as agendas começou a aparecer. E eu fui seguindo as portas que Deus foi abrindo. Nós fomos indo, e pregando e anunciando o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Mas você já veio de um berço evangélico? Conta pra gente um pouco mais sobre a sua conversão, como que foi o seu encontro com Cristo? Você já vem de um berço ou não? Como que foi? Evangelista Paulo, então, na verdade, eu não venho de um berço evangélico, né, como os irmãos falam. Eu vim de uma família totalmente deturbada, né? Posso usar esse vocabulário, que não conhecia, não era sabedora da verdade. E sim, mas servia a outros deuses, né, outras religiões. E eu tive um encontro com Deus com meus 17 anos de idade, mas verdadeiramente, né, com 18 anos de idade. Foi um meu encontro verdadeiro com Cristo. Bebia sangue de animais, com uísque, fiz pacto com o adversário dentro do cemitério, tenho um corte na cabeça, na língua, nos peitos, nas costas, por causa dos pactos. Tem um vídeo na internet, algumas fotos, e Deus me resgatou desse lugar, e hoje, pela misericórdia e bondade infinita do Senhor, hoje eu sou um pregador da mensagem de Cristo. Glória a Deus. Faz quanto tempo que você está? 6 anos? 8 anos. 8 Sete, anos, oito, rapaz. 8 anos. Rapaz, então e ficou quanto tempo na feitiçaria, vamos dizer assim? Eu fiquei na feitiçaria, na verdade, eu morava lá dentro, né? É, Era um terreiro, um lugar assim, que a minha casa era lá dentro. Então, eu morava lá desde a minha infância.
iniciei lá dentro, nas práticas, né, nos rituais espirituais, com meus 12 anos de idade, 13 anos. Pô, bacana. Aí você teve um momento que você percebeu que Deus era mais forte. Como foi a sua conversão nessa... A minha conversão foi muito impactante para mim, para todos que viram e ouviram, né, até hoje. Meu testemunho no Instagram já bateu mais de 10 milhões de visualizações, porque impacta uma coisa forte que nem eu mesmo sabia, almejava que aconteceria. Nunca planejei ser um cristão, ser crente, carregar a Bíblia, mas um certo dia estava lá dentro e num ritual de todos tomarem sangue de animais, Evangelista Paulo, passaram todos, né, todos tomaram sangue, bebiam e tomava externamente. Quando chegou na minha vez, os demônios falaram que não podia dar banho em mim de sangue, né, que era o último ritual. Eu perguntei por quê, aí foram até o demônio, perguntaram, traduziram, e o demônio veio até mim e disse que porque sobre mim já havia um sangue fresco Meu naquele dia. Deus. E naquele mesmo instante disseram para mim que em pouco tempo, em questão de pouco tempo, eu tornaria caçador deles ou inimigo deles. Talvez não entendi no momento, sendo que eu amava de paixão, meu coração estava ali, a minha alma estava ali, estava totalmente ali entregue. E daquele momento então que o Espírito de Deus falou para mim: Você é meu. Eu não permiti o sangue Meu Deus. deles porque o meu sangue já está sobre sua vida. Uau! Aí, desde então, eu comecei a perceber o Espírito Santo falando dentro do meu ser, no meu espírito, abrindo os olhos espirituais da minha alma e Uhum. fazendo saber, igual Jeremias disse no capítulo 11, como disse hoje, e Deus me fez saber, e eu soube que era Deus falando comigo. Rapaz, então quer dizer que não foi ninguém que pregou para ele, foi o próprio Espírito de Deus Na que verdade, te resgatou. como diz Paulo, escreve aos Coríntios, dizendo, enquanto Paulo planta, Apolo rega, e Deus dá crescimento. Minha mãe, ela não cresceu em berço evangélico, mas ela frequentava a igreja. E através da fé da minha mãe, das orações mínimas, por mais que ela não era praticante, dos princípios espirituais e morais da palavra do Senhor, ela tinha fé, e a fé ela move montanhas. Enquanto minha mãe estava orando, eu passava na rua, alguém estava louvando, evangelizando, Apolo regando, e o Espírito Santo deu crescimento na Glória minha a alma, Deus. fez eu saber dele e ter mais sede dele. E como diz Oséias, Deus me laçou com os laços dele de amor, e eu fiquei totalmente apaixonado por esse Deus tão grande e maravilhoso. Mas como que foi esse processo de libertação? Foi muito difícil? Porque assim, a gente sabe que depois que você trabalha para as entidades, tem um pacto, de fato, é um grande processo de libertação, né, pastor? Para você foi muito difícil, não foi? As batalhas espirituais, a opressão, o peso no mundo espiritual, como que é? Foi muito difícil? Olha, para mim foi e não foi ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito dada. Tudo que eu vou fazer, eu sempre quero fazer por excelência e dar o meu melhor. Então, na minha cabeça, eu servia aqueles rituais e aquela situação, aquela geografia minha era a minha realidade. Então, eu dava o meu melhor. Quando eu descobri que Deus tinha uma obra na minha vida, eu quis saber sobre Deus. E eu fui atrás de Deus e abandonei tudo para servir a Deus e entreguei o meu melhor a Deus. Aí foi na onde iniciou o processo de santificação e etc. Foi um pouco difícil, sim, durou Eu uns acredito. A própria verdade foi te libertando. isso, a própria palavra. Eu comecei a frequentar a igreja, enquanto os pastores pregavam, a luz dos louvores, o Uhum. Espírito Santo ia trabalhando em mim, me convencendo que eu era dele para um propósito maior. Glória a Poxa, Deus. bacana. É tão verdade isso que você está comentando. Depois de toda essa libertação, e ele acabou de chegar da Europa, né? Isso, Ele acabei de chegar da acabou, Europa. viajou, viu lá e viajou, pregou, ministrou, passou pela Itália, Roma. Passei por Itália, passei pela Suíça, passei pela Portugal, passei pela Irlanda, né, onde era proibido falar de Jesus. Tive que assinar um Rapaz, termo de responsabilidade, que eu poderia morrer a qualquer momento pregando sobre Na Jesus. Irlanda? Isso, Irlanda, ali próximo à Irlanda do Norte, né? Uhum. Lá eles são proibidos de falar de Jesus e eles me mandaram convite. Você aceita? Eu falei, aceito. Eles falaram, então eu vou te mandar uma carta. Eu falei, pode mandar, assina, já tá assinado, eu vou e pronto. mas aí, E se conta essa tiver que experiência aí, ó. morrer, a gente vai morrer com Cristo. Ô, louco. A experiência, pastor Anderson, foi uma experiência, na hora foi emocional e racional, né? A emoção e a razão. Eu aceitei o convite porque um jovem, né, que tem uma chamada, uma vocação, vendo que vai para a Europa, ficou emocionado, né? Então, eu aceitei o convite, a emoção.
E pela fé eu sabia que eu iria para pregar a palavra de Deus. Enquanto eu pregava, Deus iria ali trabalhar e iria ter uma grande colheita de alma para o reino de Deus. Quando eu cheguei lá no cenário geográfico, lá, tanto espiritual e local, eu vi que a realidade era outra. Aí que o meu lado emocional falou mais alto. Meu lado emocional, na verdade, quis falar mais alto. Eu senti um pouco de medo, o meu corpo humano, né, o ser Uhum. humano, Jonathan, sentiu um pouco de medo, um pouco de pavor. Todavia, o homem espiritual anda segundo o Espírito, né, como Paulo aconselha, e a minha fé foi mais forte do que o meu medo, e eu venci, para a glória de Deus, essa crise, essa luta contra mim mesmo. Preguei, teve batismo com o Espírito Santo em todos os lugares, em todos os países que eu fui, e salvação de almas também, para a glória e para o nome dele. Glória a Deus. Quanto tempo você passou na Europa? A primeira vez que eu fiquei 14 dias. Aí passou por todos esses países. Passei por todos os países. E lá, em questão de culto lá, porque hoje nós vivemos um culto poderoso aqui na Daiva, pastor. Honra. Um culto que foi do início ao fim, tanto a cantora quanto você ministrando hoje, até mesmo durante a mensagem, a gente vê que o povo é um povo ativo, um povo que reage na palavra, e também no final da ministração, pessoas batizadas, pessoas aceitaram Jesus, renovadas. Lá o culto é diferente, o povo lá é mais frio. Como que tá a situação espiritual na Europa hoje? Evangelista Paulo, é totalmente diferente, é uma realidade que nós não imaginamos aqui. Eu voltei para lá com uma convicção que o Espírito Santo me fez saber e eu soube. Qual? A convicção de que todos falam, né? Todos já ouvi vários cortes na internet, no Instagram, falando que é muito difícil ganhar almas na África por causa da espiritualidade, por causa da magia negra Uhum, e por causa da força das trevas que opera lá. Eu concordo em um ponto, mas lá tem que ter em mente que eles são carentes de atenção, né? Eles são carentes de fome mesmo, né? A uhum, carne mesmo. Então, qualquer pessoa que chega lá na África, eles vão querer conversar. Eles vão querer estar perto. Se o pastor Anderson chegar lá, ele vai querer estar perto do pastor Anderson. O que o pastor Anderson falar, eles vão ficar ouvindo, porque eles vão ter prazer de estar com o pastor Anderson. Então, o evangelho é muito fácil, eles já estão com o coração aberto para pregar na África. Agora, o mais difícil é pregar na Europa. Por quê? Porque lá, vamos dizer assim, que o limpador de rua, né, ele anda de Porsche, BMW, lá Uber é Mercedes, esses carros todos lá, eles têm um patamar de vida financeiro muito grande. Ou seja, lá a mensagem tem que ser cristocêntrica, pregar sobre o pecado original, pregar que Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né? Não pregar sobre a cachaça, o vício do cigarro, o uhum. vício da pornografia, o vício das drogas, não, mas mostrar na Bíblia Sagrada que, porque temos muitas pessoas fora da igreja que, entre aspas, são mais crentes do que muitas do que estão dentro da igreja. Por quê? Porque sabe, a pessoa é educada, ela tem educação, ela tem ética, ela sabe entrar, ela sabe sair, ela cumpre o horário da empresa, ela não faz caixa dois, ela é uma pessoa que serve por excelência. Ou seja, essa pessoa não, aparentemente não peca. Qual? Prostituição não peca, ou a mentira não peca, ela é uma pessoa certa. Só que o quê? A essência é pecaminosa. Aí que entra de Paulo dizendo o pecado original, que Uhum. todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sim. E eu entrei lá com a palavra de Deus, com uma espada manuseando bem, que segundo Paulo aconselha a Timóteo, apresentai-vos a Deus como obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra de Deus e Sim. que não tens que vergonhar. Fui, preguei com autoridade, com ousadia, que o Espírito Santo me concedeu e para a glória de Deus todos foram conhecedores e sabedores da palavra e Aleluia. conhecendo foram libertos e para a glória de Deus estão todos hoje firmes, porque Jesus diz, vai, dê frutos e que teu fruto permaneça. Para a glória de Deus, para o nome dele ser exaltado, todos que eu ganhei para Jesus lá na Europa estão firmes e fortes e pregando o Evangelho de Cristo. Amém. Glória a Deus. Você Glória. retorna para lá agora? Retorno para lá agora dia 8 de maio e fico até dia 17 de junho e vou passar por alguns países, Portugal, Andorra, Espanha, vou passar pela França, vou passar pela Holanda, Bélgica, Itália. Vai ficar quantos dias? Dessa vez eu fico 39 dias. Rapaz, e agora como lidar com a saudade? Porque você é recém-casado. Pra mim, recém-casado, 4 anos. Você vai junto, ela vai junto, a Eu vou esposa? na frente, ela vai depois, pastor. Porque. E a saudade, como fica? Como lidar com tudo isso aí? Se, tipo assim, você é itinerante, até você e o Paulo pode responder isso. Porque eu já viajei, fiquei 7 dias sem a mulher, eu tive que ficar em oração. Quando eu era itinerante, né?
Então, como lidar essa situação, como fazer, porque eu fiquei 7 dias, eu já fiquei ruim, Sim. porque quando você vai o primeiro, segundo, terceiro dia, você tá pregando até bem. Quando chega no quarto, a mente já não funciona como o primeiro dia, porque é sua família, é seus filhos, é tudo lá. E que as pessoas não entendem hoje, que tipo assim, é fácil, o pregador tá lá, você tá lá na Europa 7 dias, 15 dias, e a mulher tá aqui. Deus tá abençoando ele, mas ele não sabe como tá o coração, porque nem tudo é agenda. Aí nós cumpre aquela palavra, né? Nega-se a si mesmo, pega a minha Exatamente. cruz e vai, porque Deus mandou o ID. E as pessoas pensam que é fácil para itinerante. Eu sei que é difícil deixar uma esposa, deixar uma família. Sim. E quando muitas coisas acontecem, ela não vai ter o seu abraço, não vai ter o seu apoio. E lá do outro lado do país, você tá ali com a dor no coração. Você fala, e agora? O que eu faço? Aí as pessoas não reconhecem esse ID, essa cruz que você está carregando. Porque falar que é evangélico é fácil, agora ser evangélico é complicado. Você entendeu? E como lidar com essa situação? Pastor, é uma questão de convicção, a convicção do chamado, né? Antes de eu conhecer minha esposa, eu já era itinerante, já pregava a palavra, era inexperiente, mas eu era muito imaturo, né? Estou amadurecendo ainda, mas através do meu pastor, ele me pastoreou, cuidou de mim, eu estive sujeito à autoridade dele, e eu pedi para que ele me pastoreasse, para que ele me preparasse. Pastor Oséias, né, do Ministério de Madureira, ele me preparou. Ele disse que para mim ser enviado eu tinha que ser preparado antes. Ele me preparou ali, ele me preparou meu intelecto, minhas emoções, ele me preparou a minha espiritualidade, ele me preparou emocionalmente para estar longe da minha esposa, da minha casa, da minha família, da minha rotina, né? Tudo por amor a uma vocação que eu não pedi para ter. Aí eu suporto o insuportável por causa de uma chamada que eu nem pedi para ter. Porque eu já estou que nem Paulo. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se minha esposa me ama, ela sabe que eu estou fazendo algo que é muito maior do que o amor entre um esposo e uma esposa, mas sim um amor ágape, o amor de Deus, o amor do Pai. Então ela entende que eu estou fazendo o bem, fazendo a vontade do Pai, e ela acaba orando por mim, intercedendo, e tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Rapaz, forte, né, pastor? forte demais. Isso aí demonstra que Deus nunca vai colocar pessoas, vai juntar pessoas sem propósito. Sim. Quando Deus ajuntou sua esposa com você, ela sabendo do seu ministério, então ela já não é uma esposa simplesmente, é uma intercessora. Exatamente. Entendeu? Porque tem algo maior do que vocês dois juntos, unidos. Exatamente, pastor. Que é um propósito. Vem cá, aconteceu alguma coisa, já passou por alguma situação difícil, ou uma pessoa, ou alguma coisa engraçada no seu ministério, na sua viagem? um negócio assim, já passei que por ódio, muitas. vontade de bater no pastor. A pastora dando risada ali, né? Eu já passei muita. Assim, vamos frisar, qual parte o senhor quer que eu fale assim? Porque Pai, Não, o uma. que mais te marcou. tem que ser algo Pode ser definitivo. engraçado ou pode ser depois Pode triste, ser não tem algo problema. vai lá. engraçado. Pode ser o que você achar melhor. Uma situação chata, que eu já passei também, Sim. né? E uma situação engraçada. Uma situação chata, né? Uma situação muito chata. Eu fui pregar e por inexperiência não tinha combinado, né? A passagem, o valor para mim, voltar tudo certinho. E após a mensagem, tudo, achei que o menino pastor iria me levar em casa, porque na época eu não tinha carro, não era nem casado ainda. E ele simplesmente chegou e me deixou na rodoviária, abriu a porta do carro dele e falou, pode descer. Aí eu desci achando que a gente iria tomar um lanche, comer alguma pizza, algo do tipo. E ele disse, aí eu perguntei, ele entrou dentro do carro, eu falei, pastor, onde você vai? Ele falou, não, tô indo embora. Eu falei, e eu? Aí ele falou assim, não, você fica na rodoviária aí. Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, vai não, Deus vai prover pra você aí. Eu falei, ô louco, pastor. Eu falei, amém. Aí ele pegou e já saiu com o carro. Aí eu tive que pedir dinheiro pra mim poder ir embora. E era o último ônibus, eu lembro até hoje, foi na rodoviária de Peruíbe. Tive que voltar pra casa, a passagem era R$3,80, se eu não me engano. E eu não tinha. Tive que pedir dinheiro e eu tava com a Bíblia, tava de terno pra não envergonhar o nome de Deus, né? Eu peguei e escondi a minha Bíblia pra poder pedir esse dinheiro e ninguém falar, né? O servo de Deus está sem dinheiro, que Deus é esse? Né? Para o nome de Deus não ser blasfemado, ser motivo de chacota, eu escondi e preferi que o meu nome fosse alvo de chacota e não de Cristo. Aí Deus pegou e me honrou, ele levantou os servos dele lá e peguei e fui para minha casa, foi um aprendizado. Agora, coisa engraçada, tem muitas coisas engraçadas mesmo, que eu passo eu juntamente com a minha esposa.
Eu passo, às vezes, no momento do batismo com o Espírito Santo, assim, tá um fervor muito grande na igreja, tá um fervor muito grande, muito poderoso, assim, tá uma glória apoteótica na igreja. Aí eu peço para uma levita, né, uma adoradora de Deus, louvar o Senhor. Peço, vaso, me ajuda aqui em nome de Jesus. Aí ela pega, vai lá, a igreja tá, sabe, aquebrantada, tá... Poder. Isso, tá num poder. Há tempo para tudo, há tempo para o ensino, há tempo para sentar, há tempo que não tem que dar glória. Você tem que entender, tem que ouvir, você tem que aprender. Mas tempo do poder também, tempo de glória, tempo de manifestar aquilo que você está sentindo. Edificação, consolação. Aí eu peço para a irmã louvar, né? Vim na fiação, ela pega num culto apoteótico, vem e me louva as Zéias de Paula. A melhor coisa, meu Deus, pastor, aí quebra. Aí eu olho pra... Não dou Zé de Paula, não. Eu amo. Não, mas eu entendi o raciocínio. Aí eu falo, Jesus, aí eu pego o pior, aí eu fico zangado, eu falo, meu Deus, olho pra cara da minha esposa e falo, amém, irmã, obrigado, Deus abençoe. Vem outra levita. Eu sou muito espontâneo, né, Paulo? Uhum. Se uma pessoa fala isso, faz isso comigo, na hora eu falo, não, para, irmão, outra, essa não, para. Eu literalmente mando, para. Você viu o que eu fiz hoje no culto com a moça? Entendeu? Então eu sou muito espontâneo. Sim. Entendeu? Então isso já aconteceu comigo, é muito interessante, né, Paulo? Meu Deus do céu. Mas, pastor, eu acredito assim que todos nós já passamos por momentos muito engraçados na chamada, né? Seja pregando, seja pastoreando, enfim. Mas assim, Jonathan, hoje você é um jovem pregador, tem 24 anos, tá num momento muito bom da sua chamada, tem vivido coisas que Deus havia te prometido. E assim, hoje a gente vê que tem uma leva de pregadores, jovens também, né? Que tem uma vocação de fato para o ministério, tem uma chamada ministerial, porém ainda não teve o momento do preparo. Tá tão ansioso para viver tantas promessas que Deus fez, mas fora do tempo, né? Qual seria o seu conselho para os jovens pregadores hoje? O meu conselho seria o preparo antecede a honra. Meu pastor me ensinou assim, Jonathan, é melhor você não ter uma oportunidade de estar preparado do que estar preparado e não ter uma oportunidade. Uhum. Entendeu? Sim. Vou repetir, pastor, vou pegar ali. É melhor você não ter uma oportunidade e estar preparado do que ter uma oportunidade e não estar preparado. Então, se eu tenho a vocação divina, se eu sei que Deus me chamou, me vocacionou, e eu tenho a unção, o Espírito de Deus, como Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, então eu tenho que me preparar para aquilo. Se eu sou um pregador itinerante, eu tenho que estar debaixo da submissão do meu pastor, ser um dizimista fiel, ser um ofertante, sentir prazer nisso, estar sempre estudando, me aperfeiçoando e desenvolvendo o talento que o Senhor colocou na minha mão. Sim, isso é muito interessante, né, pastor? Porque essa frase que ele citou agora a respeito da oportunidade, tem uma frase grega que diz o seguinte, que a oportunidade é como uma mulher careca e nua. Se ela passar, você não pega ela nunca mais. Então, eu acredito muito nisso, que é necessário a gente estar preparado de fato, para quando a oportunidade chegar, a gente não desperdiçá-la, a gente não ser um tolo. Mas hoje a gente vê que é uma euforia, uma necessidade de você estar em ascensão, de você estar nos cartazes. Isso é muito bom, mas tem que estar dentro do tempo determinado que Deus preparou para cada um. E o tempo é muito subjetivo, por exemplo, para você começou com 17, talvez para outros comece com 30, outros com 40. Então, assim, a gente precisa entender esse tempo do preparo. Porém, eu queria te fazer uma pergunta, pastor, que hoje nós estamos dentro de uma realidade que a gente vê muitos jovens e muitas crianças pregando. Respeito de criança pregar, você acha que criança deve exercer o ministério ou não deve? Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente vê que tem uma criança que tem pregado e gerou muitas polêmicas, e aí é um pensamento particular de cada um. O que você acha? Você acha que uma criança deve pregar ou não deve? Ou uma criança deve ser criança? O que você acha? Qual que é o seu pensamento sobre isso? Bom, eu como jovem pregador de 24 anos de idade, ainda não tenho um filho, sinto que não tenho tanta autoridade moral, né, para dar uma opinião dessa. Eu tenho uma opinião respaldada na opinião do meu pastor. E a opinião do meu pastor, porque para mim, meu pastor com mais de 50 anos de pastoreio, fora o restante, ele obteve muita sabedoria na estratégia, na carreira, né, do evangelho, do ministério, e ele aprendeu muitas coisas. E ele disse para mim, a gente conversando, ele disse que se o jovem tiver chamada, vocação,
tiver pastoreado, for pastoreado, o pastor está ali ensinando, por que não? Entendeu? A pergunta é por que não? Se a pergunta for por que não tem conhecimento, então não é o momento, entendeu? Sim. Eu penso assim, a criança quer pregar, mas ela sabe, ela tem vocação. Se ela tem, que nem esse jovem que viralizou hoje em dia, eu vou citar o nome dele aqui, o Miguel. Miguel, ele viralizou, né? E todo mundo caiu matando em cima dele, pregadores, teólogos. Eu estudo teologia, né? E eu achei muito bruto com ele, assim. Eu achei admirável o que o pastor Eliseu Rodrigues fez. Concordei com o pastor Eliseu Rodrigues. Ele pegou e chamou para ensinar. Porque o pastor Eliseu Rodrigues, ele viu que ele não poderia matar porque já tem uma vocação. Tem chamada, a moça tem uma oratória boa. Ele tem uma oratória que muitas pessoas velhas de evangelho não têm. Ele tem a vocação em si. Ele só precisava de mais preparo bíblico. Direção, pastoral, visão, entendeu? E como o pastor dele exerce o pastoreio também, a itinerância, talvez pode ser que ele não tenha tanto contato, até tenha, mas não frequenta muito o curso teológico, a EBD, e o pastor Eliseu Rodrigues se prontificou para estar ali como um ajudante dele, um mestre, alguém que fosse ensinar ele biblicamente. E aí é melhor, é que nem ele disse, melhor ajustar do que matar. Então esse é o meu pensamento. É porque, infelizmente, é triste ver teólogos, ver pastores falando do jovem, ele falando que ele é endemoniado, que ele é isso e aquilo, porque ele prega melhor que eles. Você entende? Então, a Bíblia diz, ide pregar o evangelho, mas não falou a idade. E você frisou algo muito interessante. Ele tem oratória, prega a Bíblia, só precisa de uma direção. Só precisa de uma direção. Eu falei com ele aqui, e minha fala com o Miguel, que já está fechado para ele vir fazer podcast com a gente também, foi o quê? Só tem uma coisa que te derruba, filho. A soberba. Porque esses erros, porque fato é, como ele é um menino de 14 anos, eu que tenho 42, eu erro. Nós erramos. Sim. E é notório os erros que ele fez. Que ele faz em cima do altar, mas só que ele é um menino de 14 anos. É irrelevante esses erros para a qualidade e o chamado que ele tem. Eu não posso desqualificar ele por causa de alguns erros, pela qualificação ou pelo chamado e a unção e a graça que ele tem. Então, infelizmente, é triste ver esses homens barbados bombardear, querer matar. É um Saul. Não tem o que Davi tem, mas quer matar o que Davi... Entendeu? Então são os Sauls. Então é triste, de vez de pegar e fazer que nem o Eliseu fez, chamar, vou te ensinar, vem cá. Você quer aprender também, né? Tem que ensinar quem quer aprender, né? Esse é um fato muito importante. O que eu achei, concordei, gostei do Miguel, a humildade dele. Entendeu? Ele pegou e viu que ele reconheceu que era necessário. Entendeu? Também porque também tem aquele detalhe. Eu vou te ensinar, a pessoa tem autoridade moral, espiritual, intelectual, ela é graduada, bacharel, mestrado. Ela tem a moral para ensinar, a moral para se apresentar como tal. E o pastor Eliseu Rodrigues, ele se apresentou. Você quer ajuda? Se ele fosse uma criança que eu fosse contra, se ele negasse o ensino bíblico. Se ele não quisesse se corrigir, se ele não quisesse ser um pregador bíblico. Apenas ficasse de revelação, esses negócios. Acontece, mas ser um pregador bíblico, entendeu? E ele aceitou. Ele falou, não, pastor, eu quero, entendeu? E teve a maturidade, ou seja, foi mais maduro do que muitas pessoas que estão na igreja. Nossa. Entendeu? Ele foi mais humilde. O que é humilde? Reconhecer seu próprio erro público. Ele confessou, entendeu? Ele falou, não preciso. 14 anos de idade, pô. Idade de ser praticamente quase meu filho. A idade do meu filho. Entendeu? E ele confessou, ele não. A idade do meu filho que foi batizado hoje. Glória a Deus. Entendeu? Ele quis, ele recebeu. Ou seja, por que não? É melhor podar para que cresça do que arrancar, entendeu? Então, nesse caso do Miguel, eu concordo com ele continuar, eu concordo com ele ser ensinado, doutrinado biblicamente. Ele vai ser já é, né? Mas vai ser uma ferramenta preparada, lapidadíssima pelo Senhor e vai muito longe esse jovem. 14 anos de idade, ele vai muito longe mesmo. Agora, se fosse uma criança que não quisesse, não fosse sujeita, humilde, não se sujeitasse à autoridade pastoral, aquela criança ainda que não tem noção, que ainda acha que as coisas do jeito dela, aí eu seria contra. É verdade.
Aí eu tenho que ter a minha opinião, é a opinião do Jonathan Iago, né? Agora, a questão do Miguel, eu sou totalmente ao favor. Principalmente agora, para se tornar um pregador bíblico. Não só ele, mas como todos, um monte de jovens que Isso. estão começando aí, né? O conselho que eu dou para todos os jovens: tenha um pastor, tenha uma liderança e tenha uma direção. Samuel só virou Samuel porque tinha Eli. Samuel não ouvia mais a voz de Deus, mas ele sabia a direção onde Deus estava. Se esse jovem, se Samuel não pegasse essa visão, ele, Deus já está falando comigo, já era, então não preciso mais de Eli. Mas não, ele ficou na casa de Eli, aprendeu com Eli, pegou a experiência de Eli, para ele ser o Samuel que foi na Bíblia. Então, jovem que está começando agora, tem que sentar para aprender, mesmo que ele pregue melhor que o seu pastor, mas ele nunca vai ter a experiência do seu pastor. Você ser humilde e entender a responsabilidade e a autoridade de Deus que está sobre a vida de um pastor, né? Você pode ser o melhor pregador da sua cidade, você pode ter a melhor oratória, a melhor exegese bíblica, mas se você não tiver a humildade de poder entender que o seu pastor talvez não pregue tanto quanto você, mas ele tem mais experiência, é mais vivido e carrega uma autoridade espiritual, você não vai para lugar nenhum. Quando a gente observa a vida de Moisés e a vida de Josué, você vai perceber que durante 40 anos Deus não fala com Josué, porque tinha Moisés. Depois que Moisés morre, Deus vem falar com Josué. É porque Deus respeita a hierarquia. Então tem tudo um processo e um tempo que às vezes os jovens de hoje estão muito eufóricos para poder viver tudo isso. E isso é muito bom, porém, atitude correta, porém com a motivação errada. Então isso daí precisa ser poldado e lapidado, né? Até mesmo a questão, por exemplo, de você querer se enriquecer com o evangelho. Isso daí, na minha concepção, é uma forma errada de você pensar. De fato, o ministério vai te dar recursos, porque é fato, a gente recebe oferta, a gente é abençoado por pessoas, a gente é cuidado pelo altar também. Só que se você for para dentro do ministério itinerante, com essa mentalidade de se enriquecer através do altar, eu acredito que você está indo com passos largos para o inferno. Porra. Forte, né? Infelizmente é uma realidade. Porque a gente vai chegar naquele grande dia, Jonathan e Pastor Anderson, que muita gente vai falar assim: eu preguei no seu nome, eu cantei no seu nome, eu expulsei no seu nome, eu revelei no seu nome. O maior problema que nós cometemos nos dias de hoje é ter Deus na nossa casa. Grave isso. Ter Deus na nossa casa, ter Deus na nossa mesa não significa que nós temos Deus. Porque o Simão fariseu, em Lucas capítulo 7, verso 36, ele tinha Jesus na mesa, mas não tinha um relacionamento com ele. Judas tinha acesso à bolsa, mas não tinha acesso ao coração. Então o maior problema de hoje é estar com Jesus dentro da igreja, estar com Jesus dentro da casa, você trabalha tanto para ele, mas você já não tem mais tempo com ele. Está mudando o pensamento, o serviço com relacionamento, é diferente. Tem gente que vai trabalhar a vida inteira para Deus, mas se não tiver relacionamento com ele, nada adianta. Exatamente, é que nem aquele jovem rico. Jesus falou: vende tudo que tem e me segue. E Jesus só estava provando onde estava o coração dele. Se você já for no coração para itinerância, para pastorear, pensando em dinheiro, você não está indo pregar o evangelho. Isso é verdade. Você não está indo por Cristo, você está indo por você. Então a sua coroa você vai receber aqui. Porque lá você não vai receber nada, só lago de fogo. Muito forte, pastor. Jonatas, nessa itinerância sua, que você já está há 8 anos, já viajou para muito canto, muitos. Eu sei que você já foi humilhado por pastores, porque eu não preguei tanto tempo quanto vocês, você e o Paulo, mas já passei por alguns lugares que é terrível na terra. E eu sei que tem igrejas que não têm ética, que nem essa que você acabou de falar, sobre a igreja que eu pastor, porque para mim a igreja, quando convida um pregador, o básico ela tem que dar e ponto. Passagem, se for hospedagem tem que dar hospedagem, tudo, e combinar para abençoar o pregador. Nessa situação sua, qual foi a coisa mais decepcionante que você teve, que você falou: não, esse camarada não é pastor não? Pastor, já passei por algumas, na verdade muitas. Minha esposa está aqui, ela sabe, tem acompanhado, né, e é bastante, mas nós entendemos que a
vocação é tão grande, a chamada é tão grande, que ela nos amadurece no ventre da dor. Ninguém amadurece sorrindo. Nós amadurecemos no ventre da dor. Eu tenho até uma mensagem falando sobre isso. Então, nós que somos maduros espirituais, olhamos, porque nem todo mundo que tem 40 anos de igreja tem 40 anos de relacionamento com Cristo. Entendeu? Tem pessoas que às vezes têm um mês de convertido e tem mais relacionamento do que muitos. Sim. Entendeu? Às vezes 3 anos, 4, 5, não importa. Nem lembra de Nicodemos. Sabia quem era, tinha de tudo e não conhecia, não nasceu de novo. Então, acho que nós, como vocacionados para isso, Deus prepara o nosso coração, a nossa mente para lidar com esse tipo de situações. Então, somos preparados pelo Espírito Santo, Deus nos prepara, Deus nos lapida através do Espírito Santo, Deus está no seu trono, Jesus veio, voltou, deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos prepara para isso, né? Prepara para ser honrado, prepara para... eu acho, na minha concepção, que a desonra é até uma forma de Deus não deixar a soberba subir ao coração do pregador. Porque tem lugar que você vai ir que Deus vai te honrar muito, tem lugar que você vai ir, Deus vai te honrar muito, tem lugar que você ir, Deus vai te honrar muito. E se Deus só te honrar, você se acostuma com aquele nível. Como acostumado. E se você se acostuma com aquele nível, começa a entrar no automático. Então, de vez em quando, Deus permite algumas desonras para não só estar aqui, mas estar aqui. Para quando você está aqui, você entender que tem um espinho na carne. E que a graça, que às vezes você só está lá porque Ele permite, por causa dEle, pela glória dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Então, eu acredito que a desonra, né, a falta de honrar, faz parte da chamada divina, porque Deus sabe que nós inflamamos, né, se não ter algo para apaziguar. Deus conhece o Jonathan ao ponto que ele inflama. Deus conhece o Paulo, Deus conhece o pastor. Então, nesse ponto, quando nós vamos chegar no limite, Deus vem e nos abaixa. Sim. Num lugar para ser desonrado, para entender, né, e ter o equilíbrio, saber que tudo é dele. Se a gente somos honrados, é para a glória dele. E se não somos também, todavia que permaneça o propósito. A motivação não é honra, a motivação é seguir o caminho de Cristo, pregando e ganhando almas para Jesus. Então, entendo que tanto a honra quanto a desonra faz parte do propósito divino, para não deixar o nosso ego subir e nós andarmos em humildade e simplicidade, dizendo que se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, que todavia eu tomei minha cruz e estou seguindo para o caminho. Que morra eu, morra minhas vontades, meus gostos, e as minhas expectativas não são minhas, são dele, e quem tem que fazer é ele. E eu só prego, se ele fizer, glória a Deus, se ele não fizer, glória a Deus. Então você não fica chateado assim, porque infelizmente nessa geração está criando muitos pregadores bons, porém muitos pregadores bebezão. Você vai numa igreja se não der oportunidade para você, o seu pastor não dá oportunidade para você, ou você vai para pregar, um exemplo, você foi convidado para pregar, só que surgiu um imprevisto e vai ter que colocar o pastor presidente que chegou. Já aconteceu isso com vocês? Já? Ou pastor? Já. Como você fica emburrado, fica chateado? Não. Como que você lida com essa situação? Pastor, diante de Deus, minha esposa está aqui também, quando chega meu pastor assim, o pastor presidente, eu sou o primeiro a passar o microfone em forma de honra, de respeito, carinho, respeito à unção, e também eu sou um jovem que eu tenho muito que aprender ainda. Embora eu já viajei o mundo todo, já viajei quase o Brasil todo também, muitas cidades. São Paulo, acho que eu já gabaritei, para a glória de Deus. Eu não tenho isso no meu coração, sabe? Quando o meu pastor presidente vai lá, eu prefiro, eu até faço questão que ele pregue, para que minha alma seja alimentada, meu espírito seja alimentado através da fala dele, entendeu? Então, eu não tenho isso no meu coração não, pastor, glória a Deus. E graças a Deus por causa disso. Mas tem uns camaradas que tem. Pastor, infelizmente, porque a motivação é errada. Eu às vezes até eu entendo, porque um dia eu já fui assim. Entende? Então, eu não posso julgar, sendo que um dia eu já fui assim. Por isso que Deus não levanta ninguém sem antes ferir muito primeiro. É o tempo da maturidade, né, pastor? É o tempo da maturidade. Ele está foito, ele quer oportunidade, ele quer mostrar que tem chamado, ele quer mostrar que tem vocação, ele quer ser visto para ser convidado, ele vê todo mundo sendo convidado, ele quer também, porque quando eu era novo convertido, eu também era assim, eu já fiz isso, eu pedi oportunidade, eu não tinha igreja, não tinha culto na minha igreja, eu ia em outras igrejas pedi oportunidade, deixa eu dar uma saudação, eu já fiz isso,
entendeu? E os pastores, com a maturidade, sendo maduro e tendo paciência com os novos na fé, seguindo o conselho de Paulo, eles entenderam e algumas ocasiões deram oportunidade para mim e outras ocasiões não. E quando não dava, eu saía triste. E eu se encaixava, né, nesse pensamento do Senhor. Só que foi passando um tempo, eu comecei a aprender, eu entendi que o ministério não é 40 minutos de altar, 1 hora, o ministério é depois do altar. Eu entendi que o maior desafio do pregador não é pregar 40 minutos, 50 minutos, embora uma mensagem com eloquência, oratórica, uma retórica, uma exegese boa, uma aplicação boa, é maravilhosa você sentar e ouvir, o teu espírito é alimentado, Deus fala, mas descobrimos que a maior guerra de um pregador não é em cima do púlpito, é após o púlpito. É descer do púlpito e viver o que você viveu. É viver as guerras, é sustentar o insustentável por causa de uma chamada. Eu costumo dizer, né, pastor, que o que causa respeito e autoridade a um pregador não é a performance dele no altar, né? Não é isso que você acabou de falar. E sim é a gente viver de fato aquilo que a gente pregou, né? Porque o que nos dá autoridade sobre o diabo não é aquilo que pregamos no altar, mas é aquilo que sustentamos quando descemos dele. Porque é depois do altar que a gente mostra o nosso caráter. É na mesa, como a gente jantou lá embaixo, que mostra quem de fato nós somos. Porque o pastor recebe muito pregador aqui do Brasil todo. E muita gente quer vir pregar aqui na nossa igreja, só que tem gente que está no altar e é uma bênção. Só que quando sai do altar a gente vê que o rosto é de anjo, mas o coração é de demônio. Sabe? É uma pessoa que não tem caráter, é uma pessoa que está do teu lado, mas depois, na mesa, ela revela quem de fato ela é. Sim. Né, pastor? Tem pessoas que vêm aqui na igreja não por ganhar almas, mas sim por causa do valor da oferta. Misericórdia. Isso nós vê claramente em questão dessa motivação frase que o Paulo falou e você acabou de falar. É após mesa, porque a verdadeira pregação do evangelho não é você falar do evangelho, é você viver o evangelho. Mostrar o evangelho na sua fala, na sua atitude, no seu caminhar. Porque Cristo, quando Cristo fala assim, não vivo mais eu, Paulo fala, mas Cristo vive em mim, ele está querendo falar assim, eu sou imitador de Cristo, só me imitar. Ou aliás, só imitar Cristo. E quantos pregadores têm imitado a Cristo só em cima do altar? Né? Então é isso que o Paulo falou, é uma verdade que infelizmente é o que tem acontecido. É pessoas com cara de anjo e coração de demônio, porque o objetivo deles não é alma. Tem tanto que muitos pregadores vêm aqui, não faz nenhum apelo, eu que tenho que pedir para fazer apelo. E os meus itinerantes para a honra e glória do Senhor. Deus me deu uma visão nessa. E toda vez que você vai pregar, o que eu falo para você? Quantas almas citou Jesus? Foi viajar para Brasília, eu falei, quantas almas eu queria? Verdade. Bastante. 30 almas, filho. 30 almas tem que trazer nessa viagem aí. Porque eu incentivo. A questão não é, tá mandando alma. Não, é incentivar eles e para eles terem uma ideia. O que eu tô indo fazer? Eu tenho os meninos já que é mais antigo e tenho os meninos novo. E eles vendo o antigo, eles olham para o novo e falam assim, o pastor já fala para ele, então tem que... Então os novos que tá querendo começar a pregar, eles já vêm falando assim, pastor, eu quero pregar, eu quero ganhar a primeira pregação, eu quero ganhar umas 10 almas. Porque eles já entenderam a visão. A motivação tá certa. Você entendeu? Então eles já estão vindo, estão criando, se criando já assim, vou pregar para ganhar alma. E alguns pregadores, eu vou pregar para ganhar dinheiro. Agora, se eu puder dar um conselho aos jovens pregadores, né, embora tenha muitos mestres, doutores, em podcasts que aparecem no seu Reels, no Instagram, com bons conselhos, um conselho bom que eu posso te dar é seguir a frase de John Wesley: ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. Só que observa a frase aqui: ponha seu sermão no fogo ou coloque fogo em seu sermão. Não vá para uma igreja apenas achando que é fogo. Primeiro, antes de ir, tenha um sermão. Tenha uma mensagem para a igreja. Porque quem te convida a estar com a alma ferida, o pastor está contando com uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem bíblica de salvação, de remissão de pecados, que Jesus salva, cura, liberta. Então vai preparado com uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem bíblica, e não se esqueça de colocar fogo em seu sermão.
Fogo significa oração. Vai preparado com o intelecto, mas também vai incendiado com o teu espírito. E o restante o Espírito Santo vai fazer. É muito forte, né, pastor? Essa questão de carregar fogo no sermão é uma questão que hoje, infelizmente, a gente tem percebido que tem se apagado em muitas igrejas, em muitos altares, devido ao ceticismo religioso, né? Devido à esfrieza espiritual, à apostasia espiritual. E hoje as pessoas estão vindo para a igreja dentro desse evangelho light, esse evangelho que não precisa de cruz, não precisa de renúncia. Leonardo Ravenhill, ele fala que é uma tortura ouvir um pregador que não carrega fogo e unção no seu sermão. Ele prega e ele escreve isso em um dos seus livros, que é Porque é Tarde o Pleno Avivamento, né? Que ele fala a respeito da revolta de um pastor que prega na porta da sua igreja uma frase dizendo: ou essa igreja passará por um avivamento, ou essa igreja passará por um sepultamento. Então, o maior problema de hoje é que nós estamos vendo no altar muito pregador que tem performance, só que ao invés de ser um pregador que vai carregar fogo, vai carregar vida, vai carregar o espírito, tem sido pregadores que são simplesmente animadores de plateia, que eles são muito bons para falar, é muito bom para animar o povo, mas aquilo que de fato nós precisamos na nossa mensagem é uma mensagem bíblica, uma mensagem que é carregada de poder, que é carregada de graça, que é carregada de unção e de transformação de vida. Porque essa mensagem que a gente não prega, não transforma quem nos ouve, para quem estamos pregando, né? Então é uma coisa que nós precisamos entender e colocar na cabeça de muita gente hoje. O que tem, infelizmente, tomado conta de tantos altares é isso. É animadores de plateia. São muito bons para falar, mas e o fogo, e a transformação, e o renovo, e o pós-altar, o caráter é mudado, não é? Então é sobre isso que a gente precisa entender, né? É verdade, que nem o Jonathan falou no início, que eu entendo também que tem muitas pessoas que não se preparam, né? Infelizmente. Ô Jonathan, já acabando aqui, porque a diretoria ali, já tá falando que já tá chegando ao fim, eu quero que você ali, olhando para aquela câmera, você já deu um conselho, você já falou, mas eu quero que você deixe uma mensagem. Você é um jovem, eu falo assim, um jovem pregador abençoado, né? Que Deus te usa muito. Olhando para a câmera, manda uma mensagem para aquela pessoa que precisa ouvir. Eu estou falando uma mensagem que Deus colocar no seu coração agora. Ali, olhando para aquela câmera ali, ó, para um jovem que Sobre preparo? Sobre o que você sentiu no Deus coração. no seu coração. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para você aqui. Que o Deus que começou a obra, Ele é fiel para concluí-la. Então, meu conselho, a minha palavra da parte de Deus para a sua vida é: descansa seu coração, se entregue ao Senhor e siga o exemplo de um historiador muito famoso dizendo: Deus, torna-me santo, nem que seja a pauladas. Ou Deus, verdadeiramente eu serei livre quando eu for o teu escravo. Então, se entregue ao Senhor, creia do fundo da sua alma que esse mundo é momentâneo, vai passar todas essas coisas, a fama, o status, a pele bonita, a pele lisa, os carros, vão passar tudo, mas tem uma eternidade, porque a nossa alma ela é infinita. O que é infinito? O infinito tem começo e não tem fim. Por isso que Deus é eterno. Eterno não tem começo, não tem meio, não tem fim. Deus sempre existiu. Deus está aqui agora, que é a noite, mas já está lá no Japão, que é consagração de manhã. Entende? A nossa alma é infinita, ela tem começo, mas não tem fim. Deus criou, teve uma data que Deus criou, que Deus fez, mas não vai ter fim. Só tem dois caminhos para a eternidade: a glória de Deus, o paraíso com o Pai, o inferno. Então a minha palavra para você é: siga Jesus, uma vida de santidade ao Senhor, apaixone-se pela palavra, peça a Deus para que Deus permita que você se apaixone por Ele, para que você ame Ele mais do que você já ama e leve uma vida reta, íntegra diante de Deus, que tem uma eternidade, tem algo glorioso da parte não do homem que é bipolar, que é chantageado, etc. Mas saiba que tem uma glória de Deus poderosa para se manifestar na tua vida, na eternidade. Então, permaneça firme e que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém. Gente, eu quero agradecer, ó, tem o livro do Jonathan. Irmão, o Deus que quebra o coração do ímpio.
Eu tinha várias perguntas aqui para fazer, mano, mas se nós ir, nós vai ficar até 2 horas da manhã, porque é muito bom pegar um jovem que tem tanta experiência e fala palavras assertivas e que Deus te abençoe e continue te honrando nessa caminhada. Amém, pastor. As pedradas vai vir, as lutas e as guerras vão continuar vindo, mas Deus tem o melhor para você. Amém. E grandes coisas. E tem sonho para ser realizado ainda. Amém, eu creio. Viu? Eu creio que Deus vai te honrar. Deus Amém. vai te abençoar. Eu quero agradecer você que assistiu. Que Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Jonatas, obrigado. Amém, pastor. Viu? Deus continue te abençoando Amém. grandiosamente. Obrigado, viu? Gente, Deus abençoe. Muito obrigado por ter participado aqui juntamente conosco, comigo, Pastor Anderson, com toda a Diecast. Foi mais um episódio muito abençoado. Fomos edificados através da vida do Jonathan, do seu testemunho, das palavras que foram compartilhadas, das experiências. Deus abençoe. Até uma próxima, em nome de Jesus. E ficou no meu coração, Amós, hein? Posso deixar no meu livro? Falar do meu livro? Aliás, fala do seu livro, fala do seu Instagram. Fala aí como nós encontramos você, como vai comprar esse livro. Fala aí. Meus Fala irmãos, último recado. Eu quero falar para vocês e mostrar uma obra de autoria própria. Deus, por bondade divina, inspirou meu espírito e abriu os olhos da minha alma e fez eu compreender coisas sobrenaturais a qual o homem humano e carnal não entende. E Deus inspirando meu espírito e inspirando a minha alma e abrindo meu intelecto e fazendo se aprofundar nas profundezas bíblicas e se apaixonado pelas escrituras sagradas. Deus inspirou e eu tive por bondade divina o privilégio de escrever essa minha primeira obra com 24 anos de idade. O título é O Deus que quebra o coração do ímpio e o subtítulo é A ação do Espírito Santo no resgate das almas perdidas. Esse livro aqui, eu abordo dentro dele a soteriologia, doutrina da salvação, hamartiologia, doutrina do pecado, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, eclesiologia, doutrina da igreja, entre outros. Então, você que quer ser um estudante, quer entender um pouco como que Deus trabalha no coração de um ímpio, como que Deus converte, como que é o processo de conversão ao Senhor, de se render aos pés do Senhor, tá aqui meu livro para você, tá bom? Lançamento agora na minha sede do Campo de Praia Grande, dia 8/4, em nossa ceia geral, a convite especial do nosso pastor presidente, pastor Eliel Silva e pastor Samuel Silva. A convite deles, eu estarei fazendo meu lançamento lá deste livro e por apenas R$80 você adquire essa obra que certamente eu tenho convicção, absoluta e plena convicção em Deus e também nesta obra que Deus vai iluminar o teu intelecto, vai edificar a tua vida, o teu espírito, a tua alma e tu vai ser abençoado por este livro. E após você ler, você pode abençoar outra pessoa, automaticamente essa pessoa lendo também será abençoada, tá bom? Deus abençoe. Esse livro está disponível agora e para você obtê-lo é só você me chamar no Instagram, que é @ofc.jonataiago, tá bom? Tudo junto, lá no link da bio, tu clica lá, vai ter um WhatsApp, você chama lá dizendo que quer um livro, enviamos para todo o Brasil e eu já tenho uma caixa encomendada para a glória de Deus para a Europa e para o Japão. Não perca a oportunidade de adquirir essa obra em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado a todos os irmãos e ouvintes do canal Adai Cash. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, que através deste vídeo, que através dessa conversa que você investiu no reino de Deus, você não perdeu tempo, você investiu ouvindo palavras de Deus, conversa, e eu tenho certeza que algo vai ser acrescentado na sua vida de bom, e o Espírito Santo vai te animar aí na sua casa, no sofá, aí onde você está, mexendo nesse celular. Creia. Deus abençoe a todos os meninos que estão aqui no programa, no podcast, minha esposa que está sempre me acompanhando, evangelista Paulo, pastor, Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade de estar na igreja do Senhor. Pastor Nantes, conheci lá no Gideões, na tribuna de Gideões. Pastor Nantes foi um homem tremendo ali, humilde, simples, nem me conhecia, eu era, falar que nem eu passou um gato pingado ali, ele me viu ali, me deu atenção, cuidou de mim ali, falou comigo, pegamos uma amizade, preguei na igreja dele uma vez, e eu sempre falo, o dom abre a porta, mas o que mantém a porta aberta é o caráter. Verdade. E para a glória de Deus, o pastor Nantes me chamou hoje, e hoje preguei aqui na igreja dele, foi uma bênção, o pastor já falou, e pastor, um prazer rever o Senhor, estar com o Senhor novamente, para mim é muito bom ter amizades com a alta proporção. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe e até mais, e até a próxima. Um beijão.